Vamos lá, vamos falar do Sport e esse resultado de 1-1 ontem diante da equipe do Goiás. Um placar que manteve o Sport dentro do G4, mas não da maneira como o torcedor imaginava, né? Poderia ter sido uma vitória se não fosse o pênalti desperdiçado já nos acréscimos da partida. De um jogo difícil, o Sport teve muitas dificuldades nos primeiros 15 minutos. O Goiás em cima, né, tendo as melhores oportunidades, colocando o goleiro Kaique França para trabalhar. E assim como vencendo desde a temporada do ano passado. O Sport vem tendo dificuldades na defesa no começo das partidas. É como se, por mais que qualificado fosse o elenco do Sport, a gente percebe que a equipe funciona como um eletrodoméstico, um eletroeletrônico. Quando tem que esperar esquentar para que entenda que a partida é importante, e já a partir desse momento, né, de transição de um esporte frio e de um esporte quente em campo, é que a gente percebe que o adversário tira proveito da situação. E foi o que aconteceu ontem com o Goiás. Mais uma vez a bola parada sendo um tormento da defesa rubro-negra. Uma cobrança de escanteio aos 10 minutos. O atacante Edu ainda teve o trabalho, né, de ajeitar a bola com o peito. Ela escapa do atacante, bate na defesa, retorna para ele. E na finalização do Edu, o Goiás larga na frente, né, e marca um gol importante que naquele momento da partida faz com que o Sport tenha a responsabilidade de sair, de buscar o jogo. E foi isso que o Sport fez, né, colocando a bola no chão, tendo, né, a paciência para trabalhar e, claro, com jogadas rápidas, né, e com a carta na manga que o Sport já vem obtendo antes mesmo da chegada de Pepa, que foi adiantar as linhas de marcação. Foi assim que o Sport conseguiu levar perigo à meta da equipe do Goiás, que por sua vez também tinha sua carta na manga, tinha seu trunfo, que eram as jogadas pelos lados de campo, principalmente com o Pedro Caetano, lateral direito, e com o Wellington Siqueira, ponta pelo lado direito, que deu um calor enorme para cima de Dalbert, que para muitos foi um dos ontem que deixou a desejar em campo. Assim como a atuação abaixo de Tite Ortiz, né, se levarmos em consideração o sarrafo com o qual o torcedor colocou Tite Ortiz e Lucas Lima depois da partida diante do CRB na vitória por 2-0. Então o Sport chega ao empate depois de uma penalidade sofrida por Pedro Vilhena, contestada por muitos, né, mas o árbitro, o Rafael Rodrigo Klein, nem optou o auxílio do VAR, estava convicto na marcação e acabou dando a penalidade para o Sport. E na cobrança Zé Roberto, né, com aquela leve paradinha, coloca o Sport em vantagem. E o Sport continua em cima, com as principais chances. Barleta um pouco mais acanhado. Gostei da partida do Julian Fernandes, um cara que à frente da defesa manteve a segurança. Me parece uma opção que o técnico Pepa pode, quem sabe, utilizar mais daqui para frente, em se tratando até da saída de Fabrício Domingues. Ontem foi uma baixa significativa. O jogador saiu com uma torção no tornozelo, né, um entorse no tornozelo que tirou o jogador uruguaio de campo, e isso traz uma certa dúvida para a partida de segunda-feira diante do Paysandu, né, se ele vai estar à disposição ou não. Aí entrou Pedro Vilhena, quando se esperava que ele pudesse colocar mais um volante, não, ele foi para cima, manteve um meio de campo ali com 3 homens, né, tendo o Lucas Lima um pouco mais aberto pelos lados, até para auxiliar o Barleta, e deixando o Zé Roberto como a referência no ataque. Né, depois ele opta por algumas modificações, como a entrada do Filipinho, por exemplo, no time, dá um ganho no segundo tempo à equipe do Sport. Só que o segundo tempo é um segundo tempo mais franco, é um segundo tempo mais aberto. As duas equipes tiveram possibilidades de atacar e de ser atacada, né, e o Sport acaba pecando no fim da partida, né, quando nos últimos minutos a gente percebia que fisicamente Goiás já estava bem desgastado e que o Sport estava em cima, né, buscando, com o apoio do torcedor, dos mais de 14 mil torcedores que se fizeram presente na Arena de Pernambuco ontem à noite, né, e para empurrar a equipe sentiu esse abraço da torcida vindo das arquibancadas, e num lance onde o próprio Gustavo Coutinho, ele foi peça fundamental para que o pênalti pudesse acontecer, porque foi ele, não apenas naquele lance, já em outras situações, ele já tinha feito aquela pressão na saída de bola do goleiro Tadeu. E numa dessas, né, a última praticamente, já estávamos ali por volta dos 50 minutos do segundo tempo, quando ele pressiona, o Wellington Silva também acredita na pressão,
recupera essa bola e quando dá um toque, o Tadeu comete o pênalti. Foi muito contestado mais uma vez pela defesa do Goiás, por todos os jogadores da equipe esmeraldina, né? O técnico Wagner Mancini foi a loucura, enfim. Mais uma vez o Rafael Rodrigo Klein não preferiu observar o VAR e acabou anotando o pênalti para o Sport. Só que é aquela história, né? O Sport teria outros batedores. Logicamente que a gente vai culpar Gustavo Coutinho, sim. Eu culpo de uma certa forma, por quê? Porque a gente já ouviu falar muito no futebol do tal do pênalti de segurança. Quando a gente vive uma má fase, a gente não inventa firula para bater, a gente não inventa muita moda para bater pênalti. Pênalti de segurança é aquele, com força no meio do gol, para tentar tirar do goleiro o máximo possível e dar a vitória à sua equipe. Mas não, a fase já era ruim, como ainda é ruim, e ele acaba tentando, ao meu ver, fazer o que Zé Roberto fez na primeira etapa, né? E com isso, acaba desperdiçando a penalidade. A bola ainda sobrou nos pés de um dos jogadores do Sport. Tadeu fez uma belíssima defesa, né, que garantiu o resultado de empate. E também a gente exime um percentual de culpa do atacante, porque tinham outros batedores. Lucas Lima, eu poderia ter chamado a responsabilidade. Rafael Thierry, que é o capitão da equipe, também é um bom cobrador, poderia ter se prontificado para a cobrança, mas um empate que ele faz com que o Sport esteja na briga do G4, mas não se consolide dentro do G4. Porque com a vitória o Sport iria aos 45 pontos, estava na terceira posição, empatado com o Vila Nova, é bem verdade, mas na frente pelos critérios de desempate e com um jogo a menos. Com esses 43 pontos hoje, os 2 pontos jogados no lixo ontem, o Sport está na quarta posição, empatado em número de pontos com a equipe do Mirassol e tendo aí a perspectiva de, daqui para frente, mais 2 jogos fora. Os 2 jogos da Arena já foram. Agora são 2 jogos longe de casa. Segunda-feira em Belém contra o Paysandu e no dia 29 contra o Mirassol jogando em São Paulo. E a sequência não é nada fácil, porque depois do jogo contra o Paysandu, eu até mencionava aqui o Matheus Nascimento há pouco, o Sport vai ter Mirassol fora de casa, que é um jogo hoje que reúne o 4º contra o 5º colocado. Depois o Sport vai ter o Ceará, que também está na briga pelo G4, está ali rondando o grupo de classificação. E o jogo pode, quem sabe, ser o jogo da volta à Ilha do Retiro, no dia 4 de outubro. E no dia 11 de outubro, o Sport tem a missão duríssima de ir até o Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, enfrentar o líder do campeonato, Novo Horizontino. Então é uma tabela que dos próximos jogos vai desafiar e muito o Sport. É aquela história, né? Vai ser o divisor de águas dessa sequência, se o Sport de fato vai brigar por uma vaga Série A ou se vai ficar pelo caminho por mais uma temporada. O Sport para a próxima partida não vai contar com Gustavo Coutinho e com Tite Ortiz. Tomaram um terceiro amarelo, não enfrentam o Paysandu em Belém. Hoje é dia de folga no Sport, né? O Sport só volta às atividades amanhã à tarde e tem a viagem marcada para o norte do país no domingo. Quem volta ao time é Felipe, com a perspectiva de, quem sabe, fazer dupla com Julian Fernandes, até mesmo a ver as condições de Fabrício Domingues, que deixou o campo ontem. Com isso, agora é só aguardar a volta às atividades. Como dito, né, o Sport caiu para a 4ª posição, muito pela vitória do Vila Nova diante da Chapecoense, pelo placar de 3-2, que deu à equipe goiana a 3ª posição, 45 pontos na tabela, e o Sport agora nessa condição de depender do seu jogo a menos, que ainda não foi remarcado, o duelo contra a equipe do Operário, para quem sabe voltar ao 3º lugar, e também observando os últimos jogos dessa rodada 27 nesta quinta-feira. Teremos CRB e Ponte Preta, partida que não interessa tanto, mas o duelo entre Botafogo de São Paulo e Santos, principalmente pelo Santos, vice-líder da competição, 46 pontos na tabela e podendo, quem sabe, vencer, chegar aos 49 e, assim como o Novo Horizontino, se distanciar na tábua de classificação da Série B, já pensando no acesso.